Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Nós vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon, essa pequena carta que Paulo escreve de uma maneira bastante pessoal a Filemon. Diz o texto da palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes de ti, foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se de algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti, até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento, com a tua palavra aberta. Sabemos, Pai, que ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E nós precisamos da iluminação do teu Espírito. Nós precisamos, ó Pai, da ação do teu Espírito na nossa vida, tanto para entregá-la, como também para receber a tua palavra. Nos ajude, se conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, e se conosco nesses momentos, ó Pai, da pregação e de ouvirmos a tua palavra. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo a Filemon certamente é a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu.
Inclusive, para alguns comentaristas, não é uma carta, mas é como se fosse um bilhete. Mas quando nós lemos aqui essa epístola dele a Filemon, nós percebemos que é uma epístola muito importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mostrando como realmente é importante o relacionamento entre as pessoas. Logo no início aqui nós vemos o prefácio e a saudação, né? Paulo, ele escreve ao seu amado irmão na fé, colaborador, Filemon. E ali ele, no verso 2, já diz que havia uma igreja na casa de Filemon. E a irmã Áfia, a esposa de Filemon, Arco, filho de Filemon, ele então diz: graça e paz a vós outros da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Depois dele dar ações de graças, dele orar ao Senhor, o apóstolo Paulo, ele coloca qual é o objetivo da sua carta. Ele escreve essa carta a Filemon para que Filemon recebesse Onésimo, o seu escravo. E é isso que diz no verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, o pedido do apóstolo Paulo, o objetivo era este, que Filemon recebesse de volta um escravo, que Paulo pregou o evangelho a ele e ele gerou em cadeias. Depois vem as comunicações pessoais e o término, então, desta epístola. Talvez você venha dizer, mas quais são as lições que nós podemos tirar dessa epístola? Eu quero pensar justamente com vocês sobre esse tema que a epístola de Paulo a Filemon traz para nós de uma maneira bastante clara, bastante enfática. É o poder do Evangelho. O que o Evangelho é capaz de fazer com as pessoas? Quais são os benefícios do Evangelho? O que ele gera na vida da pessoa? Primeira lição que podemos tirar aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses acerca do Evangelho é que o Evangelho ele gera disposição ao trabalho, a fazer a obra do Senhor, ao trabalho mais gratificante desse mundo. O apóstolo Paulo cita vários nomes aqui nessa epístola, mas vamos começar com ele mesmo. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, do irmão Timóteo. Ele já começa dizendo o que ele mesmo era. Ele reconhecia prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele era aquele que estava ligado ao Senhor Jesus Cristo. Embora em cadeia lá em Roma, mas ele sabia muito bem que não há maior privilégio do que ser escravo, entre aspas, do Senhor Jesus Cristo. Ser servo do Senhor Jesus Cristo, mesmo estando em cadeias. E você percebe aqui o pastoreio do apóstolo Paulo, por exemplo, no verso de número 4, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Veja como o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão bem ampla da igreja, tinha uma visão bem ampla daquelas pessoas a quem ele estava escrevendo aquela epístola. Ele diz aqui que ele orava ao Senhor, ele dava graças sempre ao Senhor. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Quando ele lembrava de Filemon, quando lembrava daqueles irmãos, ele diz: olha, eu dou graças ao meu Deus. Quase todas as epístolas de Paulo, ele usa essa expressão e ele mostra realmente o que ele fazia em prol daquelas pessoas.
que era rogar por elas, era agradecer ao Senhor, reconhecer que se pessoas se convertem ao Evangelho, se convertem ao Senhor Jesus Cristo, se há uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração, tudo isso vem do Senhor, é Ele que age. E Paulo lembrava desse irmão, dizia: eu lembro de ti nas minhas orações. Era o cuidado pastoral de Paulo com relação às suas ovelhas, com relação aos seus irmãos, orando, reconhecendo diante de Deus a importância de cada um deles, porque é a graça de Deus que alcançou aqueles queridos irmãos. Podemos ver aqui também o trabalho, porque o Evangelho gera trabalho, quando Paulo cita os seus destinatários. Ele diz aí, por exemplo, que Filemon também era companheiro, era colaborador. E Áfia, a sua esposa, e Arquipo, inclusive nos diz, eles eram, Arquipo era filho então de Filemon, e ele assumiu aquela igreja em Colossos, né, que Filemon morava ali em Colossenses. Ele assume o pastoreio daquela igreja quando Epáfras já não podia ser pastor. Inclusive Paulo escreve aqui a Filemon, dizendo que Epáfras era companheiro de prisão. No final você também vê aqui as comunicações pessoais, a saudação e bênção. A gente percebe o trabalho de cada um ao lado de Paulo. Ele diz no verso 23, sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ou seja, amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele gera trabalho, ele gera pessoas comprometidas com o reino, ele gera pessoas realmente que entendem que o Evangelho ele precisa ser divulgado, ele precisa ser levado a outras pessoas, precisa haver comunhão, precisa haver cooperação. E percebemos aqui também na carta de Paulo a Filemon que esse Evangelho gera união, gera ajuntamento. É isso que Paulo diz: olha, a igreja que está em tua casa, Filemon. Ou seja, pessoas iam até a casa de Filemon, naquela assembleia, estavam unidos para adorar ao Senhor, para aprender do Senhor Jesus Cristo, aprender realmente o que a palavra de Deus requer de cada um deles. E eles reuniam na casa de Filemon. Interessante no verso 16, você notar que a partir da conversão da pessoa, como diz Paulo aqui no verso 16, não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo. É essa assembleia reunida, é essa igreja reunida, são de irmãos caríssimos. Não importa o que essa pessoa tenha feito no passado, mas o que importa é que Deus regenerou, Deus transformou a vida dessa pessoa e ela é considerada irmão, ou seja, faz parte agora da família da fé, da família do Senhor Jesus Cristo. E Paulo reconhecia isso, né? É o povo reunido na assembleia, reunido na igreja. Eu bem sei que nós estamos vivendo em época, nós não estamos podendo nos reunir nas nossas igrejas, mas onde nós estamos, você na sua casa, eu na minha, onde nós estamos, nós podemos adorar nosso Deus. E esperamos que em breve possamos estar presencialmente, como igreja, como assembleia, como povo reunido para adorar o nosso Deus. Essa epístola também nos ensina que o Evangelho gera uma igualdade em Cristo Jesus. O cristianismo introduz uma nova relação
entre as pessoas, porque todas as diferenças externas são abolidas, são retiradas em Cristo Jesus. Os cristãos são um só corpo. Olha que Paulo diz, 1 Coríntios 12, 1-3, um só corpo, os cristãos são um só corpo, sejam judeus ou gentios, escravos ou homens livres. Lá em Gálatas 3:28, em Cristo não há judeu nem gregos, escravos nem homens livres, homens nem mulheres. Colossenses 3:11, em Cristo não há nem gregos nem judeus, nem circuncidados nem incircuncidados, nem bárbaro, nem cita, nem escravos, nem homem livre. Na realidade, nós somos um em Cristo Jesus. Onésimo havia fugido do seu senhor, Filemon. Ele era um escravo e era nessa condição que Paulo estava mandando de volta. E com grande temor, porque os fugitivos daquela época poderiam ser até crucificados. Quer dizer, os fugitivos escravos poderiam ser crucificados pelos seus próprios senhores. Se Filemon fizesse isso, não teria nenhuma consequência para a sua própria vida. Mas Paulo diz, olha, a questão é o seguinte, Filemon, ele continua seu escravo, está voltando para você, mas receba muito mais agora como irmão. Ele é um irmão caríssimo. Então o que acontece aqui é que precisamos entender que em Cristo Jesus, nós somos um em Cristo Jesus. Não é questão de ser senhor ou ser escravos, mas nós somos um em Cristo Jesus. O cristianismo introduziu uma nova relação nas quais as classes sociais deixaram de ser importantes na presença de Deus. Não que quando Onésimo voltasse lá para encontrar com o seu senhor, Filemon, ele devesse, porque é crente agora em Cristo Jesus, ele não devesse, por exemplo, mais trabalhar ou realizar a sua função. Só para vocês terem uma ideia, algumas vezes Paulo escreve acerca dos deveres dos escravos, dos seus senhores. Eu quero destacar aqui Efésios 6, versos 5-9. Diz o seguinte: quanto a vós outros servos, obedeceis ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Paulo mostra que o escravo, o servo, deveria servir ao seu Senhor como se estivesse servindo o próprio Cristo. Não para agradar a homens, mas fazendo a vontade de Deus em Cristo Jesus. E Paulo fala depois do dever dos seus senhores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando a ameaça, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas. Se ele é senhor, se ele é escravo, se ele é doutor, ou se ele é analfabeto, se é alfabetizado, perante o nosso Deus não há essa distinção. Mas há uma outra lição preciosíssima aqui na carta de Paulo a Filemon também, que o Evangelho gera imitadores do Senhor Jesus Cristo. E a principal coisa, Paulo coloca aqui, por exemplo, por que nós imitamos o Senhor Jesus, o que é visto aqui na carta de Paulo ao Filemon. Primeira coisa, o amor. Deus é amor. O nosso Deus age baseado naquilo que Ele mesmo é.
Veja o que Paulo diz aí no verso 7. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor. Paulo olhava para Filemon, ele diz, olha, eu me senti confortado pelo teu amor. O que Filemon fazia? Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon era alguém que pregava, Filemon era alguém que animava os outros crentes, mesmo diante das perseguições que havia muito naquela época, tanto por parte dos judeus, como também por parte das autoridades romanas. E Filemon, segundo o próprio Paulo aqui, o amor dele era tão grande, ele tratava com os outros irmãos, animando esses irmãos por intermédio dele mesmo. E ao olhar aqui, o próprio Filemon, ele diz aqui, nós podemos ver, então Paulo mostrando o grande amor também que ele tinha por aquelas pessoas, principalmente aqui por Filemon. E no pedido que ele faz a Filemon, a partir do verso 8, Paulo mostra essa questão também do amor. É interessante que no início aqui da epístola a Filemon, Paulo, geralmente ele coloca Paulo apóstolo, mas aqui ele coloca Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não quis dar aquela carteirada, falar, olha, eu sou apóstolo, por isso você vai fazer o que eu mando. Nada disso, mas ele fala, eu sou prisioneiro do Senhor Jesus, eu me coloco como servo do Senhor Jesus Cristo. Mas veja no verso 9, Paulo diz, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo não estava fazendo uma solicitação a Filemon em favor de Onésimo, porque ele era apóstolo, mas ele diz, eu faço em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Sim, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre cadeias. E é interessante nós vemos aqui mais uma vez o amor do apóstolo Paulo, preocupado com as vidas das pessoas, preocupado com aquele que não tem Cristo no seu coração, o caminho que ele está tomando. O apóstolo Paulo, ele pôde dizer, olha, meu filho Onésimo eu gerei entre algemas. Ou seja, eu estou aqui em cadeias, encontrei o seu escravo aqui, Filemon. E eu preguei o evangelho para ele, eu mostrei a maravilha da redenção, da salvação em Cristo Jesus. E Onésimo, ele contou todas as coisas, e houve a conversão, ele nasceu de novo, e agora eu o considero meu filho. Percebem o amor pela alma perdida que o apóstolo Paulo tinha, levando o evangelho, né? Há uma outra característica que a gente vê aqui em Filemon, podemos dizer assim como falamos, né, que leva-nos a imitar o Senhor Jesus, pela intercessão. Intercessão. O Senhor Jesus foi aquele que também intercedeu por nós. Assim como Paulo intercede por Onésimo, Jesus também intercedeu por nós. Paulo, escrevendo nos Romanos, capítulo 8, verso 34, ele diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo se coloca no meio entre nós e o nosso Deus. Nós que antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós que éramos inimigos do próprio Deus. Jesus se coloca no meio, intercede por nós, ele morre por nós ali na cruz do Calvário e dá salvação a todo aquele que nele crê. Uma intercessão. Ele é o liame, é o meio
de aproximarmos do nosso próprio Deus. Uma outra característica que a gente vê aqui, que é sendo imitador do Senhor Jesus Cristo, é o próprio fato de Paulo falar, mostrar o objetivo que ele veio a esse mundo, onde ele gerou Onésimo, né? Jesus, ele veio para os perdidos, vamos dizer assim, para as escórias da sociedade, aqueles que tinham a plena convicção de que não eram sãos, que estavam longe de Deus, e Jesus veio para esses. Uma outra característica que a gente vê aqui em Filemão, que leva-nos a perceber que o Evangelho gera, é justamente essa questão de pacificador. Paulo foi o pacificador. Ele foi aquele que estava entre Onésimo e Filemão. Ele estava ali no meio, fala, olha, tem um rapaz aqui, e tem mais. Eu gostaria que você o recebesse como estivesse me recebendo. Eu sei que você vai fazer muito mais do que aquilo que eu estou pedindo, ó Filemão. Mas entendam isso, e Paulo foi um pacificador. O Senhor Jesus, na sua bem-aventurança, no Sermão do Monte, Mateus 5,8 diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É a característica do próprio Deus, ser pacificador. É aquele que intercede, é aquele que agora nós podemos ter a paz com Deus no nosso coração, porque outrora estávamos longe de Deus e éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus nós temos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica que a gente vê aqui, que mostra-nos em Filemão, que deve existir na igreja, e é o poder de Deus na transformação do ser humano, é o perdão. Perdão. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar as nossas pessoas, os nossos inimigos, perdoar os nossos devedores. Filemão precisava perdoar. Veja o que Paulo diz a partir do verso 15. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente. Filemão fugiu, saiu de Colossos e foi até Roma. E Paulo diz, isso foi temporariamente. Deus tinha um plano nessa providência dele, a fim de que o recebas para sempre. Imagina, um escravo a menos era menos uma mão de obra. Não como escravo, antes muito mais acima de escravo, como irmão caríssimo. E no verso 17 diz, se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. A mim mesmo. Tá? Filemão precisava perdoar. Precisava passar por cima de muitas coisas, dos erros do seu escravo Onésimo. Um outro aspecto que a gente vê aqui também, que é ser imitador do Senhor Jesus Cristo, nessa mesma linha de pensamento do pedido de Paulo a Filemão, ele diz o seguinte no verso 18: se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. O que Paulo estava dizendo a Filemão? Estava dizendo, olha, se Onésimo, ele causou algum prejuízo para você, eu vou pagar. A dívida é minha. A dívida não é dele. Entenda isto, Filemão. Coloque tudo em minha conta. Os irmãos percebem o que Paulo fez é a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Veja o que diz Colossenses 2, 13 a 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É isso. Foi isso que Cristo fez. Nós que estávamos mortos pelas nossas transgressões, pela insucisão da nossa carne, por causa do pecado na nossa vida, Cristo nos deu vida. Ele perdoou, Ele pagou o escrito de dívida. Como Paulo diz no verso 14? Removeu inteiramente quando Cristo Jesus morreu ali na cruz, encravando na cruz. A dívida está paga. Filemão deveria receber honesto com plena certeza, se ele deu algum prejuízo. Tudo isso está pago em Cristo Jesus. Então, por último, a gente percebe aqui que o Evangelho, agindo soberanamente pela graça de Deus, pelo poder de Deus na vida da pessoa, gera mudança. Gera mudança. Onésimo era o quê? Um escravo fugitivo. E agora ele quer acertar as contas com o seu Senhor. Paulo é o intermediário. E Paulo manda uma carta a Filemão. Então o Evangelho sempre transforma as pessoas. É isso que nós podemos aprender aqui, entre várias lições que poderíamos tirar da carta de Paulo a Filemão. O que tem a ver isso conosco, amados irmãos? Primeiro, devemos ler essa carta e perceber a grande obra redentora em Cristo Jesus na nossa própria vida. É o próprio Deus que age na vida de homens, como agiu na vida de Paulo, convertendo do judaísmo ao cristianismo, como agiu na vida de Filemão, como agiu de Arca, de Arco, de Lucas, na vida de Epáfras, e todos esses nomes de pessoas queridas citadas pelo apóstolo Paulo aqui. É o Evangelho que alcançou, transformou essas vidas. E essas vidas transformadas, agora elas seguem as pegadas do Senhor Jesus Cristo. E seguindo as pegadas do Senhor Jesus, nós temos que fazer o possível para ser apaziguador. Nós temos que perdoar aqueles que nos têm ofendido. E nós devemos ser gratos pela salvação do Evangelho em Cristo Jesus. E jamais esqueçamos, amados irmãos, da providência de Deus. Se você tem alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, lembre-se, enquanto há vida, há esperança. E Deus pode usar a sua providência para converter essa pessoa, para que essa pessoa entenda o amor de Deus, para que entendam a salvação em Cristo Jesus. O Senhor assim nos abençoe grandemente, através da sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós pedimos, em nome do Senhor Jesus, aplique a tua palavra ao nosso coração. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque assim como Onésimo, assim como Paulo, Filemão e tantos outros personagens da Bíblia que são citados aqui, Tu mesmo, ó Pai, com Teu poder, o Espírito, transformou essas vidas para sermos servos do Senhor. E servos com grande alegria, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado a Tua palavra no nosso coração. E te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, seja com aqueles que estão ouvindo essa pregação, toque no coração deles, para que, transformados por Ti mesmo, sejam novas criaturas em Cristo Jesus. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus.